Celular Seguro, aplicativo que promete combater o crime de roubo e furto de aparelhos, está prestes a ser lançado e você vai ver também. Governo programa reunião ministerial de balanço de final de ano. Em ata, Banco Central manda recado ao governo, cobra execução de metas fiscais e sinaliza novas quedas dos juros. Número de mortes em terremoto na China passa de 120. Equipes correm contra o tempo na busca por sobreviventes. E ainda, pressão internacional está cada vez mais intensa a favor de um cessar-fogo na faixa de Gaza. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa terça-feira. O governo federal programou uma reunião ministerial de balanço de final de ano. Pois é, um dos objetivos é fazer aí uma avaliação sobre o desempenho da equipe. Vamos ver. O presidente Lula pediu à Casa Civil um relatório sobre a execução do orçamento dos ministérios e as entregas que cada um fez. Ele até vem dizendo aos auxiliares que está satisfeito com o desempenho do governo. Apesar disso, Lula também reclama de ministérios que não estão conseguindo aplicar todos os recursos do orçamento. Quem não estiver usando todo o dinheiro disponível deve tomar um puxão de orelha do presidente. São candidatos a essa chamada os ministérios da área social, como o da educação, que aplicou 79% do orçamento para o ano, e o da saúde, de Nízia Trindade, que gastou 84%. Embora não estejam entre os de menor execução, costumam ser mais cobrados por serem considerados área-chave pelo presidente. A previsão de Lula para esta altura do ano era que os ministérios da área social já tivessem gasto todo o recurso disponível. Todos os ministros devem ficar de olho nos recados presidenciais, já que há uma grande expectativa em Brasília pela realização de uma reforma ministerial já no início do ano que vem. Quem estiver mal na fita corre mais risco de perder o posto. E na última semana antes do recesso, o Congresso ainda faz votações importantes. Entre as prioridades estão os temas voltados ao orçamento, subvenções e as polêmicas em torno das apostas esportivas. Antes do recesso parlamentar, a última semana de trabalho nas casas legislativas deve ser marcada por uma série de votações de destaque na área econômica. Nessa quarta-feira, a programação é analisar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias na sessão do Congresso Nacional. No dia seguinte, deve ser garantida a aprovação do projeto da Lei Orçamentária Anual. Na Câmara, há acordo para votar a regulamentação das apostas esportivas, enquanto no Senado o esforço é pela aprovação da medida provisória das subvenções, que acaba com a renúncia fiscal gerada por conta do ICMS. Ambas as matérias são prioridade do governo para perseguir a meta fiscal de déficit zero para 2024. O projeto da LDO foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento na semana passada. Ela é necessária para a elaboração da lei orçamentária, o documento em que é previsto todo o orçamento federal, com receitas, despesas e investimentos para o ano seguinte. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que, se necessário, serão feitas 2 sessões para concluir a análise do orçamento. Em relação aos trabalhos do Senado, Pacheco ressaltou a necessidade de referendar 8 empréstimos a serem tomados por estados e municípios. Na Câmara, os deputados devem analisar também o projeto do novo ensino médio, além de medidas para a economia verde, como o mercado de carbono e o combustível do futuro. Estamos ao vivo, agora 1h07 pelo horário de Brasília. A gente muda de assunto porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública dá hoje um grande passo com relação ao combate do crime de roubo e furto de aparelhos celulares aqui no Brasil, que inclusive aumentou 16,6% no último ano, isso de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para falar sobre as funcionalidades, a proposta sobre o novo aplicativo e também alertar sobre as possíveis falhas, Celular Seguro é o tema da nossa entrevista de hoje. Chamo agora para o nosso bate-papo o coordenador de tecnologia, Lucas Rafael. Lucas, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Muito boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. A gente agradece primeiro a sua Prazer, irmão. disponibilidade. Lucas, primeiro
queria que você explicasse para a gente como que vai funcionar essa ferramenta, qual que é o passo a passo. A gente preparou algumas imagens para te auxiliar e explicar esse processo para quem nos assiste. Então vamos lá, esse espaço é seu. Ótimo. Bom, gente, então, esse aplicativo, né, Celular Seguro, está com uma funcionalidade bem legal. Então, o início dele, a gente, primeiramente, vai baixar ele. Ele vai estar disponível nas lojas Google Store, na Apple Store. A gente vai conseguir baixar ele e o login, bem interessante isso, o login vai ser feito através da nossa conta.gov. Então, ali nós já temos todos os dados cadastrais, etc. Então, através desse cadastro, né, no aplicativo, vai ser vinculado ao nosso CPF, ou seja, eu, como pessoa física, posso ter mais de um cadastro de celular, né? Isso vai, possivelmente, para quem tem mais de um celular corporativo pessoal. Então, a gente consegue fazer esse processo. Então, basicamente, esse é o processo de cadastro, como baixar o aplicativo no nosso smartphone, seja ele Android ou iOS também, no caso do iPhone. E para registrar uma ocorrência, qual que é o procedimento? Para registrar uma ocorrência, vocês colocaram o slide bem, dentro do nosso aplicativo nós vamos ter esse espaço onde a gente vai conseguir, né, acontecer um sinistro, perdi o celular, fui assaltado, enfim, eu vou acessar a aba de meus telefones, onde eu vou ter, através do meu CPF, todos os smartphones, celulares cadastrados. A partir do momento que eu entro no celular que eu perdi, ou que foi furtado ou roubado, eu vou clicar, né? Nós vamos ter duas opções, isso é legal de pontuar. Nós vamos ter o botão de alerta, onde a partir desse momento ele vai ativar todas as funcionalidades que o aplicativo nos permite, nos posiciona, e também conseguir subir esse cadastro, né, do assalto à ocorrência. Então, depois desse momento, a gente encontra o celular, faz o cadastro, a gente vai preencher as informações solicitadas, né, de todos os dados ali, é bem legal, porque isso vai trazer mais assertividade e facilitar para ocorrência futura, até mesmo em uma delegacia. Após essa ocorrência ser feita, esses cadastros, esses preenchimentos, nós vamos guardar o número de protocolo dentro do nosso aplicativo, né, que vai ser gerado. Isso para que a gente tenha futuramente a organização. E, Lucas, muito tem se falado que a ideia é transformar o aparelho em um pedaço de metal inútil, bloqueando o acesso dos bandidos à linha telefônica, aos bancos de forma muito mais rápida do que a forma que acontece hoje. Eu queria que você fizesse esse comparativo. Como que acontece hoje e o que esse aplicativo vai trazer de benefício em termos de rapidez, de agilidade? Legal, legal. Bom, hoje, como que nós fazemos? A gente teve a experiência de perder ou, infelizmente, ser assaltado. A partir do momento que as pessoas já ficam preocupadas com o banco, né? Minhas informações, meus dados lá dentro. Hoje, nós ligamos, né? A gente acessa, perdi o celular, fui assaltado, ligo para o meu banco, notifico que eu fui assaltado, e isso demora. Né? Demora um tempo, tem um tempo de resposta. Eu trabalho com dados. Nós temos procedimentos para seguir, infelizmente, às vezes não são rápidos. Então, hoje nós fazemos muito de forma manual, né? A gente liga para aquele contato de urgência que o banco proporciona ou que a própria linha telefônica, a tua operadora proporciona. Hoje nós fazemos assim, através do aplicativo, né, com esse cadastro, com o celular seguro, nós vamos ter um botão de alerta, como eu falei anteriormente, e também, a partir do momento que eu notifico que eu fui assaltado ou perdi meu celular, isso automaticamente vai ser gerado um alerta para o nosso banco, para as instituições e também para a nossa operadora. Então, o tempo para que isso aconteça vai diminuir. Então, esse é o antes e depois do nosso aplicativo. Então, isso vai ser bem interessante, porque vai agilizar esse processo e acalmar, né, toda essa bagunça que normalmente acontece a partir do momento que a gente perde ou é assaltado. Lucas, a gente não tem mais muito tempo, mas eu queria só te fazer uma última pergunta. Podem existir algumas fragilidades com relação à proteção de dados, por exemplo? Que orientação que você nos dá antes que a gente já comece a fazer uso desse aplicativo? Legal. Bom, vamos lá. Que é o que eu gosto. Sempre precisa ter segurança com os dados. O nosso aplicativo que está vindo agora e vai ser inovador, ele não automaticamente bloqueia instantaneamente o celular. Então, a gente precisa seguir as regras básicas. Então, por exemplo, se você tem informações, evita ficar colocando informações confidenciais em bloco de nota dentro do celular, sempre coloque padrão, sempre coloque criptografia, tenha no seu smartphone para manter a segurança. E as recomendações que eu dou seriam basicamente as iniciais, porque esse aplicativo ele vai dar muito esse processo, porém, ele não vai bloquear o teu celular automaticamente depois de você acionar o botão de alerta ou abrir a ocorrência.
Então, é muito importante tomar as devidas providências com os nossos dados em blocos de notas, manter o celular, manter as atualizadas seguras e guardar devidamente, né? Não centralizar tudo dentro do celular, do smartphone. Tá certo, nós acabamos de conversar com o Lucas Rafael, que é especialista em tecnologia. Muito obrigada por essa entrevista, Lucas. Eu que agradeço. Até mais. E veja a seguir, número de mortes em terremoto na China passa de 120. E ainda, a pressão internacional está cada vez mais intensa a favor de um cessar-fogo na faixa de Gaza. A gente volta já já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h16 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa terça-feira para você. O Banco Central prevê novos cortes na taxa básica de juros da economia. A ata da reunião que derrubou a taxa Selic em meio ponto percentual destaca o progresso desinflacionário. O Banco Central divulgou nesta terça a ata com as motivações que resultaram no quarto corte seguido de meio ponto percentual da taxa básica de juros, passando de 12,25% para 11,75% ao ano, o menor patamar em quase 2 anos. No documento, os diretores do Comitê de Política Monetária projetam novas reduções semelhantes da taxa Selic nos próximos encontros do colegiado. A próxima decisão será anunciada no último dia de janeiro de 2024. Segundo a ata, os membros do Copom concordaram por unanimidade com a expectativa de cortes de meio ponto percentual nas próximas reuniões. Para os analistas, esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. A avaliação leva em conta que a taxa Selic é o principal instrumento da política monetária para determinar a inflação em uma economia. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas opções de investimento pelas famílias. Diante da sequência de baixa dos juros, o Copom nota que houve progresso desinflacionário relevante, mas observa que ainda vê com cautela o processo de desenvolver a inflação para o centro da meta de 3,5%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Assim, a ata destaca a necessidade de manter uma política monetária ainda cautelosa para atingir o objetivo. A emissão de passaportes cresceu ao maior nível desde o período pré-pandemia. Este ano foram emitidos quase 140 mil passaportes a mais que no ano passado. O fim das restrições sanitárias para conter o avanço do coronavírus impulsionou a procura por passaportes de viagem no Brasil. Entre janeiro e novembro deste ano, a Polícia Federal emitiu 2.271.000 desses documentos, o maior número desde 2019. No ano passado, foram entregues 2.132.000 passaportes. Em 2023, a gente traz um retrato com um intervalo de 11 meses, o que representa um aumento de 6,5% na quantidade de emissões. Mas o número oficial de todo o ano de 2023, dos 12 meses, será divulgado apenas em janeiro de 2024. O crescimento da confecção de passaportes e a retomada do mercado de viagens internacionais também são confirmados pelo aumento dos gastos de brasileiros no exterior. Entre janeiro e outubro, foram desembolsados 12 bilhões e 300 milhões de dólares, o equivalente a 60 bilhões de reais, o maior valor de despesas desde 2019. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, os resultados positivos refletem a melhora do setor após um longo período de perdas. 2023 foi avaliado como um ano extremamente promissor e positivo para o turismo. E vamos agora de destaque internacional. Na China, equipes de emergência correm contra o tempo na busca por sobreviventes entre os escombros após o terremoto de magnitude 5,9 que atingiu a região de Gansu nesta segunda-feira. Autoridades chinesas atualizaram o balanço de mortos para 127. Outras 700 pessoas ficaram feridas.
O tremor aconteceu quase 1.300 quilômetros ao sudoeste de Pequim, na província de Guangzhou. As autoridades da província de Qinghai anunciaram um balanço atualizado de dezenas de mortos e centenas de feridos. O terremoto danificou mais de 155 mil prédios, segundo o canal público CCTV, e obrigou os moradores a correr para as ruas em um período do ano com temperaturas congelantes. O Instituto Geofísico dos Estados Unidos detalhou que o terremoto de magnitude 5,9 ocorreu às 23h59 no horário local, a uma profundidade de 10 quilômetros. A agência estatal Xinhua informou que a magnitude do terremoto foi de 6,2 e que o tremor foi sentido na cidade histórica de Xi'an, na província de Shanxi, a cerca de 570 quilômetros de distância. O epicentro do terremoto foi localizado 100 quilômetros ao sudoeste da capital provincial, Lanzhou, e foi seguido por vários tremores secundários. Este é o terremoto com o maior número de vítimas na China desde 2014, quando mais de 600 pessoas morreram em um tremor na província de Yunnan, no sudoeste do país. E a pressão internacional está cada vez mais intensa a favor de um cessar-fogo na faixa de Gaza. Mas o país continua bombardeando o território em sua guerra contra o Hamas. O país, Israel, isso desde os ataques violentos do dia 7 de outubro. A faixa de Gaza é alvo de novos ataques israelenses enquanto cresce a pressão por um cessar-fogo no território. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde do Hamas informou que pelo menos 20 pessoas morreram em um bombardeio israelense na cidade de Rafah, perto da fronteira de Gaza com o Egito. Entre os mortos estariam 4 menores de idade e um jornalista. Enquanto dá continuidade à ofensiva, Israel enfrenta uma pressão internacional cada vez mais intensa a favor de um cessar-fogo na faixa de Gaza. O Conselho de Segurança da ONU deve se pronunciar sobre um novo texto que pede o cessar urgente e duradouro das hostilidades no território palestino cercado, após diversos vetos dos Estados Unidos, que prometeram continuar fornecendo armas ao país aliado. Além disso, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, vai se reunir com os homólogos da França e Itália para pressionar por um cessar-fogo sustentável no conflito. A guerra em Gaza teve início com um violento ataque do Hamas em 7 de outubro, quando o movimento islamista assassinou 1.139 pessoas em Israel, a maioria civis, e sequestrou quase 250, segundo as autoridades do país. O Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território palestino, afirma que 19.400 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram na ofensiva de Israel em resposta ao ataque. Bom, e os Estados Unidos anunciaram a criação de uma força-tarefa multinacional para proteger o trânsito de navios mercantes pelo Mar Vermelho, de onde grandes transportadoras foram obrigadas a desviar suas rotas para evitar ataques de rebeldes hutis do Iêmen. Essa edição fica por aqui com imagens de Martha's Vineyard, que é uma ilha, gente, localizada no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. A ilha é conhecida por ser colônia de férias dos presidentes americanos. Pois é, John Kennedy, Barack Obama, Bill Clinton e outros presidentes já passaram aí o seu recesso neste local, que é famosíssimo pelas lindas praias, que totalizam centenas de quilômetros da costa. Trazendo mais curiosidades, a água por lá, gente, é bem gelada, a areia, como você vê, é branquinha e tem as características das praias americanas que a gente está acostumado a ver, sim, nos filmes. Nós estamos 2 horas na frente deles, então por lá agora são 11 horas e 24 minutos. Mas diferente das nossas praias, essa ilha, gente, registra 8 graus Celsius neste momento. Então, é uma bela imagem para se apreciar de longe, não é? Porque de perto é muito frio. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco Juliana Dariva é quem chega com mais informações para você. A 1 hora e 50 minutinhos. Uma ótima tarde e até amanhã.